A pergunta do nosso catecismo que hoje tentarei responder é esta: qual a situação daqueles que não se arrependem e não se voltam para Deus? É uma pergunta interessante porque, à partida, a nossa tentação mais imediata é dizer: estão perdidos. Estão pura e simplesmente perdidos. Mas eu gostaria de começar por dizer alguma coisa que é importante. Se nós estamos diante de alguém que ainda não se arrependeu, ou seja, se nós estamos ainda diante de alguém que recusa acreditar em Deus como Senhor Criador e sustentador de toda a vida, se porventura estamos ainda diante de uma pessoa que continua a considerar-se a si mesmo como o centro do universo, com tudo aquilo que isso pode implicar, a primeira coisa que nós temos que pensar é que essa pessoa é objeto do profundo amor de Deus. E não se impõe, num primeiro lugar, uma palavra de condenação. John Wesley, um dos fundadores da Igreja Metodista, falava sobre a graça de Deus, e sobre a graça de Deus distinguia 3 momentos. E o momento que se situava antes da graça justificadora, que seria a conversão, que seria o encontro do homem e da mulher com Deus, nesse momento anterior a essa graça justificadora, ele falava da graça preveniente. Ou seja, ele dizia que desde o início da nossa vida, Deus está trabalhando em nós. Deus está operando em nós para o momento da graça justificadora, para o momento da conversão. O que significa dizer que Deus está presente na vida dos homens e das mulheres. E particularmente, de uma forma, eu diria, mais intensa, na vida daqueles que Ele ama e que ainda não tomaram uma atitude de arrependimento, daqueles que ainda não viraram os seus olhos na direção de Deus. Isto parece-me algo de fundamental, porque é muito fácil muitas vezes cairmos num processo de recriminação ou de acusação, de julgamento ou de condenação. Há um texto bíblico muito interessante que nos fala sobre a missão dos 12, e a determinada altura o texto diz: se ninguém vos receber, e o texto era dirigido aos discípulos, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi até o pó dos vossos pés. Isto pode dar a entender que, de alguma forma, esses que não se arrependem, esses que não se voltam para Deus, nós pura e simplesmente os devemos deixar de lado e até sacudir o pó dos nossos pés. O texto poderia dar a entender que há aqui uma desculpa para nós pura e simplesmente os deixarmos de lado e partirmos para outros que possam estar interessados. Não é isso que o texto está a querer dizer. O texto usa uma linguagem radical, o texto usa uma linguagem muitas vezes hiperbólica de sentido, apenas para deixar evidente de que o nosso trabalho, a nossa preocupação enquanto homens e mulheres de fé é precisamente essa comunidade de homens e de mulheres que ainda não encontraram a alegria, a paz que advém do encontro com o Deus manifesto no ressuscitado pela ação do Espírito Santo. Mas a pergunta permanece: o que é que acontece, ou em que situação vivem aqueles que não se arrependeram e que não se voltaram para Deus? Bom, claramente continuam separados, continuam numa lógica e continuam a viver numa lógica que é a lógica do mundo onde nós vivemos e que muitas vezes é sufocante e causadora de permanente angústia.
A lógica onde nós vivemos, a lógica no mundo onde nós vivemos, é uma lógica inversa à lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é que, se quiseres ganhar a tua vida, tens que a perder. Porque se quiseres guardar a tua vida, perdê-la-ás. Ora, essa não é a lógica do mundo onde nós vivemos. A lógica do mundo onde nós vivemos é, se tu quiseres ganhar a tua vida, então tu em primeiro lugar. É por isso que a preocupação de Jesus em muitos momentos é dizer-nos a cada um de nós, se vocês querem verdadeiramente seguir-me, vocês têm que se negar a vós mesmos. Ou seja, vocês têm que deixar de pensar exclusivamente em vós e pensar nos outros. O caminho é um caminho de entrega, é um caminho de serviço, é um caminho de amor, é um caminho onde nós percebemos que, se amamos Deus em primeiro lugar, amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, e nesses mandamentos se cumpre toda a lei, como dizia Jesus. Por isso eu diria que todo aquele que ainda não buscou o arrependimento e não direcionou o seu olhar para Deus, é alguém que continua apenas focado em si próprio. E focado naquilo que eu diria ser a potencialidade dos seus dons, a força do seu braço, a capacidade do seu intelecto, a sua esperteza, para, no contexto em que vive, poder sobressair e poder atingir os seus objetivos. E muitas vezes esses objetivos eles são alcançados passando por cima das outras pessoas. E por isso eu diria que a incapacidade para nós percebermos de que não somos o centro do universo, não somos o centro do mundo, não somos uma ilha, mas somos todos irmanados de uma mesma criação, de um Deus Criador e que nos ama e que se preocupa connosco e que cuida de nós. Enquanto vivemos não nesta situação, mas numa situação de completo abandono e de entrega a nós mesmos, nós obviamente somos geradores e simultaneamente vivenciamos sentimentos que muitas vezes são de angústia, que são de sofrimento, que são de questionamento permanente sobre a realidade da vida, e a verdadeira paz, a verdadeira alegria não estão presentes neles. E por isso eu diria que há uma separação, e essa separação é algo que Deus quer quebrar em Jesus Cristo, reconciliando o homem e a mulher consigo. Mas finalmente uma palavra de esperança, porque se a verdade é esta, a situação em que vive aquele que não se arrepende e aquele que não volta o seu olhar para Deus é uma situação difícil, é uma situação sem saída, a verdade é que a esperança é a palavra que eu gostaria de reter finalmente. Porque volto à graça preveniente, volto à noção que deve estar presente em cada cristão de que Deus ama esse homem e essa mulher, opera nesse homem e nessa mulher, e porque está operando nesse homem e nessa mulher, esse homem e essa mulher é o objeto da minha missão, da proclamação do Evangelho, daquilo que é a minha atitude enquanto discípulo de Jesus aqui e agora.